Tarde a todos que nos assistem aqui no Zoom e depois que vão assistir também no YouTube, quando quiserem. Sou o Marcelo, do Marketing do Fotop, e essa daqui é uma série de lives que vai te ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso produto Fotop Serviços. Vocês devem estar estranhando agora. A gente mudou de nome recentemente, vocês conheciam esse produto como Fotógrafo Já, e a gente fez uma pequena mudança na marca, trouxe esse produto também para o escopo de produtos que o Fotop oferece. Então, você, fotógrafo que está nos ouvindo agora, condicione também a falar que você trabalha no Fotop Serviços, na camada de serviços do Fotop e não mais no Fotógrafo Já. Isso estando acertado entre todos nós, já tivemos lives aqui sobre o mercado imobiliário, já tivemos lives aqui sobre fotografia de alimentos, sobre fotografia estilo e sobre fotografia newborn também. Mas hoje a gente trouxe um cara que dizem por aí que é fera, que trabalha com o André e companhia há algum tempo já. E o objetivo do Bruno, que está aqui com a gente, é ensinar um pouquinho todos vocês que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo a editar melhor fotos de estilo, principalmente. Então, Bruno, eu te agradeço muito pela sua participação aqui, te agradeço pela disponibilidade, a gente sabe que as agendas são bastante corridas, te agradeço por tirar um tempinho para conversar com a nossa base e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Seja bem-vindo e o espaço é seu. Muito obrigado, bem-vindo a todos, temos aqui 15 pessoas. Eu só me introduzi um pouquinho, né, brevemente, para todo mundo saber quem que eu sou na fila do pão. Meu nome é Bruno Cass, eu trabalho com edição de fotografia faz mais ou menos uns 9, 10 anos. Eu conheci o pessoal da Fotop na época da faculdade ainda, lá em 2010. E desde então a gente tem feito muitas coisas difíceis, esquisitas, desenvolvendo produtos novos, produtos. E hoje, a pedido da Fotop, eu queria apresentar para vocês um pouquinho. Vai ser meio rápido, vai ser meio superficial, porque a gente não vai ter exatamente muito tempo para isso, mas um pouquinho sobre fotografia de produtos. Tem alguns detalhezinhos, algumas ferramentas, especialmente dentro do Photoshop, que vão ser super importantes para conseguir desenvolver esse trabalho legal. E eu tenho um roteirozinho aqui que eu vou tentar seguir para a gente pegar um pouquinho de cada uma das partes, para todo mundo ter uma noção mais ou menos do que a gente está fazendo e ter um direcionamento para estudos futuros. Lembrando que eu não sou o melhor do mundo, não sou especialista de nada, duvidem do que eu vou falar. Se se interessarem por um assunto específico, vão procurar mais, porque tratamento como fotografia é um trabalho contínuo que todo mundo precisa desenvolver o tempo inteiro. Tem muita coisa para aprender e ninguém consegue aprender tudo. Agora eu vou abrir aqui. Enquanto o Bruno abre, só preciso deixar meu testemunho aqui, que o Bruno faz coisas com a gente há muito tempo e basicamente o Bruno é o cara que você fala, meu, fudeu, como é que eu resolvo tal problema? Liga para o caso, ele deve conhecer 4, 5 peças de softwares que juntos ajudam a resolver o problema. Então, Bruno salvou a gente várias vezes na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, o último Rally Dakar, no final ele coordenou a parte em São Paulo de fotografia. Então, a gente só esqueceu de apresentar o quão versátil ele é nesse tipo de coisa. Um monte de gente que está aqui na sala. Mas ele tem um quê ali meio de resolver os problemas. Eu acho importante deixar isso como um cara que conhece ele há mais de 10 anos fazendo isso. E tem uma qualidade importante que você esqueceu de mencionar, né, André? Ele me suporta há muito tempo. Exatamente. Precisamente isso. Faz parte. Exato. Faz parte, pessoal. Agora a questão é a seguinte, quando o cara suporta por um ano, você fala, coitado, é necessitado, faz parte e tal. Quando o cara suporta 10, ou gosta ou é doente. Então não tenham dó. Assim, das pessoas novas, tudo bem. A Stephanie que está menos tempo com a gente, o próprio Marcelinho, mas o Cássio, vocês não precisam ter dó, não. O cara está mais de 10 anos suportando, fazendo coisa. Fez um monte de... Deu uma cortada no teu áudio para mim. Bom,
Eu preciso, acho que, da permissão para poder compartilhar a tela. Compartilhar. Faça aí, André, por favor. Vê se foi, Bruno. Deixa eu ver aqui. André, é só adicioná-lo como co-host, tá? Eu não tenho essa permissão, mas você consegue fazer isso aí. Eu acho que ainda não foi. Ih, o André travou. Pode ser que o André tenha travado. E agora eu sou anfitrião, beleza. Ou ele saiu propositalmente também, o que é possível. E voltou de novo. Essa internet aí, trabalho. Essa internet do André. O Fortnite tá bombando lá. Né? Tem que ser ele, eu não consigo te adicionar. Vamos esperar ele voltar. Ainda não tá liberado. Sem problemas. Sem problemas. Fala aí, desculpa, pessoal, o que vocês precisam? Coloca o Bruno como co-host, por favor, André. Senão eu não posso compartilhar a tela. Pronto, agora você é um cara com todos os poderes. Que Olha isso, só, hein? só os botõezinhos novos aqui. Show. Bom, Manda ver, meu amigo. Compartilhando tela. Deixa eu ver se ele aparece aqui pra mim. Não, né? Não. Já tá aparecendo a compartilhamento de tela? Deixa Não eu tem ver. confirmação aqui pra mim. Tá aparecendo. Tá. Manda Dá bala. pra ver tua Inclusive, tela. foto linda. Assuntos. Eu vou só parar o meu vídeo aqui, que é um pouquinho mais agradável na minha conexão de internet. Pronto. Bom, fotografia de produtos claramente começa com a fotografia em si. Né? Pensando no tratamento de imagens, a gente tem alguns detalhezinhos que é sempre interessante a gente tentar tomar conta e saber disso de antemão para poder produzir imagens melhores, para facilitar a vida na hora que você for tratar. Aqui eu estou no Lightroom, desculpa, tá aberto o Lightroom e o Bridge. Eu vou abrir o Bridge só para poder mostrar para vocês a interface nova do Camera Raw, que ele mudou um pouquinho e ele está bem esquisitinho, na realidade eu ainda não me acostumei com isso. As fotos, deixa eu voltar aqui. As fotos eu abri eu naveguei pela pasta com o Bridge, eu vou selecionar elas e eu tenho a opção sempre de abrir pelo Photoshop, que vai abrir uma interface diferente do Camera Raw, que é a mesma que está aqui dentro do Bridge, mas o Lightroom compartilha dos mesmos recursos e praticamente todos os mesmos slides. Então, se você está acostumado a usar o Lightroom, os recursos são os mesmos disponíveis. Seleciona o material, usando o Shift, porque eu usei o Caps Lock. Aqui em cima tem um botãozinho bonitinho, e ele abre a nova interface do Camera Raw, que é meio esquisitinha, mas funciona também. Vou falar um pouquinho só da disposição das coisas e como interpretar elas, porque tem muito detalhe, cada um dos boxes vai fazer uma coisa muito específica, e se vocês tiverem interesse em aprender a revelar de forma mais eficaz para o tipo de fluxo, para o tipo de foto que você tem, é interessante, mas tem algumas coisas que você sempre vai ter que fazer. Primeiro, fotografar em RAW, pelo amor de Deus. O RAW, isso eu já vou até tentar mostrar aqui agora. O RAW, a principal, lógico, ele tem menos compressão, então ele te dá menos compressão na altas luzes e baixas luzes, isso aí é normal, todo mundo já sabe. Mas a principal característica do RAW é você conseguir fazer o balanço de branco dinâmico. O balanço de branco ele tem alguns presets que você pode escolher para poder alterar. Outra coisa. Vocês talvez não vejam a cor como eu estou vendo. A gente está num compartilhamento de tela e ele tem a compressão do próprio zoom, ao monitor de vocês. Então tem algumas variações aí que a gente vai ter que tomar uma liberdade poética para poder brincar com elas. Esses são os presets que ele indica para situações específicas, são os presets muito parecidos
com o que tem na câmera. Vou até fazer um truquezinho novo aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, agora vocês veem maior, porque... Estão vendo maior? Estão vendo maior. Legal, porque eu estou usando aqui o zoom do próprio Windows. Esses presets são os presets que vocês veem na câmera, e o AskShot normalmente é o automático da própria câmera, que ele assumiu que essa fotografia tem esse balanço de branco. No RAW, você vai ter a temperatura absoluta em cima da calibração do sensor. Você tem toda a variação possível em cima do balanço de branco. Então, usando aqui a ferramenta do iDrop, olha só, agora que eu percebi, o atalho é diferente. Aqui o atalho é I, e se eu for para o... Meu Deus, que bagunça. Cadê? Tá aqui. Se eu for para o Lightroom, o mesmo recurso está com W. Normalmente a Adobe usa os mesmos atalhos. Atalho. Atalho é legal porque você ganha velocidade. São coisas que você vai fazer durante muito tempo e é legal saber os atalhos para poder chegar no que você precisa mais fácil. Deixa eu voltar aqui para... Opa! Caramba! Cadê? Aqui. Então, o RAW ele vai te dar o balanço de branco absoluto. Então, você pode trabalhar com os slides de forma independente. Eu vou abrir um JPEG só para vocês entenderem. Aliás, eu vou fazer até diferente. Eu vou pegar a mesma foto, vou salvar ela como JPEG, igualzinho do jeito que está aqui, sem mudar nada. Same location, JPEG, blá 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 blá, tudo igual, sem sharpen. Então vamos dizer que você, ao invés de fotografar em RAW, você fotografou em JPEG. Teoricamente elas são idênticas. Porque aqui a gente não fez nenhuma edição nelas e está tudo bonitinho. Essa primeira aqui é o RAW, beleza. Então o balanço de branco, ele vai fazer o branco, a calibração da luz, ficar bonitinha conforme o que vocês precisam. Para entregar as cores corretas do objeto que você está fotografando, recomendo fortemente tentar encontrar um color chartzinho bonitinho desses. Não precisa ser desse tipo, que ele tem mais cores para outras calibrações, mas só um cartãozinho de cinza faz uma diferença absurda para poder encontrar o balanço de branco corretinho, bonitinho, redondinho. Quando a gente passa pro JPEG, que aqui, ó, vocês podem ver, vou usar de novo o zoom. Aqui agora eu tô no JPEG. O balanço de branco, ele fica relativo. E por ele ficar relativo, ele começa a pintar a foto. Ele usa o tinte de forma bem diferente e o resultado que você vai conseguir não é consistente com o que você conseguiria pelo RAW. Inclusive, às vezes dá até uma diferencinha. Deixa eu bater o balanço de branco aqui em cima nesse quadradinho cinza e bater o de branco de novo no mesmo quadradinho cinza. Um está dando 6.650 Kelvin e o outro está dando -9. E é -9 não porque a temperatura é 1.650, mas é porque é -9 da temperatura de cor que o JPEG tem. Tomar cuidado com isso, tentar sempre fotografar em RAW, pelo amor de Deus, é super importante isso. RAW, sempre RAW. Bom, usando aqui a interface do Camera Raw mesmo, e o Camera Raw, ele é um serviço, ele é um aplicativo independente da Adobe, que você consegue ele até separado do Bridge, separado do Lightroom. Exposição, contraste, alta luz, baixa luz, branco, textura, tudo isso é relativo ao o objetivo que vocês querem alcançar. Não tem correto, não tem errado. Tem boas práticas e práticas ruins para tentar sempre ter o que você precisa, o que você vai querer disponível na imagem para você atingir o seu objetivo de forma mais legal. Dentro dessas opções, ele mudou de lugar de novo. Então, essa é a interface antiga. Essa é a interface nova. Eu consigo alterar para a interface
Velha. Bruno, enquanto você está procurando aí, só levantar um ponto, acho importante você estar trazendo com frequência essa questão da pessoa sempre fotografar em RAW. É uma realidade até bastante diferente com a galera que está acostumada a fotografar evento esportivo. Então, acho bem legal esse reforço que você está trazendo. Outro tipo de foto, outro tipo de formato. Sobre esse assunto aí que realmente não está conseguindo. Ué, entrou. É o André. É o André, é o som do André. É o som do André. Pronto. Como é que eu altero agora essa interface? Não, pessoal, eu tô no mudo. Desculpa. Não tava, não. Eu te coloquei no mudo, André. Foi mal. Ô, Bruno, já que eu já atrapalhei e o Marcelo também te interrompeu, eu acho importante você explicar essa questão do RAW do JPEG, porque a galera normalmente não fotografa em RAW, e pensar que uma parte do nosso público aqui é uma galera que faz em alto volume, onde a velocidade é fundamental. Então, os truques que você puder dar, os atalhos que você puder dar, pensando em linha de produção, pensando em processamento de imagens muito mais rápidos, pode ser super importante, tá? Porque faz parte, às vezes, quando a gente fecha alguns trabalhos com clientes de steel, o valor por foto não é tão alto e o volume é alto. Então, às vezes, é importante ver como o fotógrafo ganha tempo nesse processamento. Com certeza. São formas, né, de trabalhar diferentes e são objetivos diferentes. Quando você tem uma necessidade de produção muito grande, não é conveniente muito RAW, então você tem que tomar muito mais cuidado produzindo um JPEG de boa qualidade, com o balanço de branco acertadinho, com o perfil da câmera. Esse perfil da câmera ele aparecia. Ah, meu Deus, mudou tudo. Ele aparece em cima dos... tem uns perfis aqui, que eu não sei onde estão. Por que eles trocaram? Aqui, ó, calibração. São as calibrações diferentes das cores, que são as calibrações que você consegue colocar direto na câmera. Contrastezinho, a cor um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, que ajuda bastante a produzir um arquivo de boa qualidade. Quando você está trabalhando, quando você vai querer produzir um material que você precisa de uma constância muito grande, aí a gente começa a falar de presets. E os presets, nessa nova interface, está aqui no cantinho, que é o Ctrl P. O preset é você fazer um tratamento base, escolher uma imagem dentro do fluxo que você vai produzir. Sei lá, vou fazer um jogo de futebol. Resolvi que eu vou fotografar em RAW e eu preciso de agilidade com isso. Pega uma foto que representa aproximadamente tudo que você precisa, uma luz mediana, um enquadramento parecido, e vai lá e começa a editar ela. Eu preciso de um pouquinho de highlight, vou baixar um pouquinho o shadow, vou colocar um pouquinho de sharp, sempre faz o sharp em 100%, por favor, super importante, senão você não vai ver o que você vai estar fazendo, né? Deixar ela crocante, bonitinha, beleza. Fiz todas as alterações que eu poderia fazer e que eu acho que vão dar certo num volume maior. Eu venho em presets e agora eu vou salvar um preset novo. O preset, tem muito lugar na internet que te entrega um preset falando que ele vai fazer maravilhas no seu processo, vai deixar sua foto bonita. Não é bem assim. Cada foto, cada situação tem um conjuntinho bacana de parâmetros que você vai achar que está interessante. Na hora que você chegar neles, cria lá o seu preset, bota um nomezinho nele, escolhe quais os itens que vão estar incluídos no preset, porque, por exemplo, se você estiver numa situação de shooting que você está trocando muito de lente, vai lá e tira a correção de lente desse perfil e ele não vai incluir ela, você vai incluir depois. Fui lá, criei o meu preset e agora, se eu abrir as minhas imagens, eu vou sair daqui, não quero nenhuma alteração. Se eu vier em qualquer outra imagem, vier aqui no meu Camera Raw e vier nos presets, agora eu tenho um preset novo, que é o aula, que ele vai manter
todas as alterações que eu tinha feito do balanço de branco, todas as alterações que eu escolhi fazer, né? Então, tirou um pouquinho de highlight, colocou um pouquinho de sharp e tal, para poder agilizar o teu processo. E no Camera Raw, você também pode usar essa abinha aqui, que é o Sport. Agora ele está aqui, antes ele ficava aqui embaixo direto. É a mesma? Não, aqui é só a configuração de imagem agora. Usa a abinha de Sport, você pode renomear da forma que você quiser, com vários parâmetros diferentes, bonitinho, eu quero número, eu quero um texto. Ele está me mostrando aqui como é que vão ficar o material, o formato de exportação, espaço de cor, tudo bonitinho, o tamanho da imagem, se você precisar alterar o tamanho da imagem padrão, e eu posso dar um save direto, eu vou manter aqui no bonitinho, e ele vai salvar para mim. Ele nem marcou aqui porque foi uma só, se fossem mais ele ia me marcar aqui no cantinho quantas estava faltando. É um jeito rápido de fazer sem ter que importar, porque trabalhar com o Lightroom ele trabalha com catálogos, então ele tem a parte chata de te obrigar sempre a criar um import. Você precisa entrar na interface de importação, selecionar as imagens, ele vai importar elas, criar os thumbs para poder fazer a visualização, para depois você entrar numa imagem e ir para a aba de exportação para poder fazer o teu JPEG. Então, é uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais prática. Mas, de novo, depende muito da situação que você está encontrando, que você precisa produzir, o volume que você vai precisar produzir. Aqui a gente está focando um pouco mais em produtos, e produtos você normalmente tem um pouquinho mais de liberdade para poder cuidar com carinho desses parâmetros. Então conheça as suas ferramentas, super importante. Você não precisa ser especialista, você não precisa saber o que cada slide faz, mas você precisa saber o suficiente para conseguir produzir o resultado que você espera. Em qualquer foto, sempre você vai corrigir um pouquinho a exposição, aplicar contraste, porque foto em RAW não tem contraste, ela vem limpa. Vai fazer o seu balanço de branco e o Sharp, porque o Sharp também ele não é incluído no RAW. Então, as 3 coisas básicas que você vai sempre ter nos seus presets, mas o preset é para cada trabalho. Então, beleza. Fui lá, fotografei tudo bonitinho, fiz o que eu precisava, tenho as minhas imagens. Eu escolhi um conjuntinho aqui genérico de materiais antigos, de um fotógrafo amigo meu, porque eu não sou fotógrafo, eu trato fotos. E tem algumas situações aqui que são muito comuns. Primeiro, lógico, mostrar a parte que vocês precisam ter uma referência de balanço de branco. Um branco bem feito, um branco que você tem certeza que é branco, funciona, porque você precisa calibrar as cores da sua imagem usando a ferramenta de balanço de branco em cima da iluminação que você tem. Uma iluminação de estúdio vai ser um pouco mais constante, mas às vezes você está fotografando numa situação não muito ideal. Vai lá, bate uma fotinho de cartãozinho de cinza e tá maravilha. Fotografei tudo bonitinho, revelei o que eu precisava. E fotografia de produto, ela sempre é entregue com alguns detalhes a mais. Normalmente envolve um recorte para você deixar o produto mais bonito, flutuando. Quando você tem um recorte, você vai precisar colocar uma sombra, dependendo do material que você quer que ele flutue. Aqui seria como se fosse um espelho. Você vai fazer a sombra de uma forma diferente. Na maioria das vezes, o ideal é você se programar para tentar usar as sombras originais do seu material, porque elas são as verdadeiras e elas funcionam muito bem. Passando da revelação, fui lá, criei o meu arquivinho revelado, bonitinho, tá lá ajustado e tal. Deixa eu só revelar essa daqui mesmo, que a gente já vai começar para recorte, que é eu acho que a principal ferramenta para qualquer foto de produto é o recorte. Aqui eu só vou bater o balanço branco mesmo, um pouquinho mais quente, um pouquinho menos de highlight, um pouquinho mais de cor, um pouquinho de black e eu acho que um pouquinho mais de exposição. Beleza.
Vou dar um open aqui direto. Quando eu dou open pelo Camera Raw, ele me joga direto no Photoshop. Deixa eu carregar aí. Prazer, sou o Photoshop. Acho que todo mundo conhece mais ou menos o Photoshop. Então, como a gente estava falando, a maior parte das imagens que você vai entregar, elas são recortadas para poder fazer, a maioria das vezes, e-commerce, alguma coisa nesse sentido, foto de produto, para venda em geral, ela é recortada. Algumas vezes eles vão pedir para você entregar a foto sem o fundo, mas na maioria vai ser um fundo branco ou um fundo de alguma cor diferente. A principal ferramenta para a gente poder fazer recorte, ela está aqui no cantinho e ela se chama Pen Tool, a ferramenta de caneta. Ele não vai mais para o cantinho, mas ela está aqui. Isso é uma coisa nova do Photoshop também, desde do 20. Todas as ferramentas que você parar o mouse em cima, ele te mostra mais ou menos o que ela faz. Ele te indica o que está acontecendo nessa ferramenta. Então, se você não tiver muito conhecimento, para o mouse em cima que ele te mostra mais ou menos o que ela vai fazer e a partir daí você pode trabalhar, você pode ir aprendendo até chegar nelas. Bom, preciso recortar a minha imagem. Eu gosto sempre de fazer o tratamento não destrutivo. Então eu sempre deixo uma cópia da foto lá embaixo, escondidinha, porque eu sempre quero ela depois. Às vezes eu quero roubar um pedaço, às vezes eu preciso de outro material da imagem. Então fica escondidinha sempre uma cópia para eu não ter que sempre trabalhar com uma camada só. Falei um pouquinho mais cedo, depois eu preciso separar um linkzinho de atalhos. Atalhos são importantes. Facilitam muito a vida, deixa tudo mais rápido, tudo mais fácil. O atalho para criar aqui uma camadinha nova é Ctrl J. No Mac é Option J, mas tudo bem. Para fazer recorte, você tem algumas possibilidades. Eu vou separar aqui só uma colher. Um laço mesmo. Bonitinho. Bonitinho não, bem feio, só para ficar disponível para vocês. Deixa eu desligar o meu programa de e-mail que ele fez um barulho aqui na minha orelha. Pronto. Tem aqui... Opa. Separei só de novo usando o Ctrl J, separei a minha colher. Ele está com o Auto Select embutido. Tá com o Auto Select? Tá com o Auto Select. Eu odeio esse Auto Select. Aqui ele coloca o Auto Select Layer. Se você clica na layer errada, ele mexe a que ele quiser. Eu sempre prefiro escolher a layer que eu quero mexer. Bom, estou aqui com a minha colherzinha e agora eu preciso colocar ela nesse fundo branco. Eu fotografei ela e, infelizmente, o fundo branco que eu acabei conseguindo fotografar, ele não ficou da forma que a gente precisava. Então eu vou precisar retirar esse objeto do fundo que você tem. Não precisa ser necessariamente o fundo certinho, mas nesse caso já era um fundo branco. E a gente quer colocar essa colher nesse fundo branco bonitinho para o cliente ficar feliz e conseguir colocar na loja dele. A gente tem algumas formas de fazer isso. O Photoshop novo, ele tem essa seleção de objeto, que é uma seleção 100% automática e que funciona na maioria das vezes, dependendo do produto. Ele identifica as bordas sozinho. Nesse caso, como a colher é um tom muito parecido com o do fundo, ele não entendeu bem. Na parte que tem contraste, que é essa parte que é da contraluz, ele até fez um serviço razoável de seleção. Ele até conseguiu mais ou menos entender o perfil do objeto. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir usar, porque ele está cortando para tudo quanto é lado, está cortando errado. Então a ferramenta para fazer esse tipo de recorte, e a ferramenta mais importante que você vai ter disponível no teu arsenal para fazer foto de produto, é a ferramenta caneta, a Pen Tool. A Pen Tool, ela funciona por vetor. Então quando você clica um pontinho, ele vai começar a ligar esses pontos. Se você só clicar, ele faz as linhas retas. Mas se eu clicar e segurar,
ele vai começar a me dar um vetor de força que vai atrair ou repelir uma curva. E é isso que vai me permitir fazer todo o contorno de forma muito orgânica e bonita. Funciona muito legal. Esses pontos, deixa eu voltar todos aqui, usando, e no Photoshop, Lightroom, Bridge, tudo na vida você sempre vai usar os 3 modificadores do teclado. A mão fica escondida no cantinho esquerdo do teclado, Shift, Ctrl e Alt vão fazer sempre alguma coisa em alguma ferramenta. Praticamente todas as ferramentas vão te dar alguma coisa extra usando Shift, Ctrl e Alt, que é a sua mão lá no cantinho do teclado. Na ferramenta caneta, se eu segurar o Alt, eu mexo o próximo sozinho. Então eu consigo fazer linhas retas depois de uma curva. Usando o Alt. Eu devia ter colocado um overlay aqui, mas eu estou segurando o botão Alt. E eu consigo mexer ela independente. Se eu usar o Shift, ele cria para mim ângulos de 90, 45... Não, é de 30? Isso. 90, 30, 60 e 0. Que fica às vezes mais fácil para você seguir algumas coisas. E o Ctrl, ele vai mexer o ângulo dos dois e o vetor de força você consegue mexer com o seu mouse sozinho. Eu podia estar fazendo isso com zoom. Mas tudo bem. Vou selecionar aqui. De novo. Selecionei aqui, eu estou segurando o Ctrl e só arrastei aqui para poder editar os pontos. Vamos recortar Vamos recortar essa colher rapidinho, porque a gente precisa dela recortada para poder colocar ela nesse fundo branco. Coloco o meu primeiro ponto, arrasto um pouquinho, pego o meu próximo ponto e eu vou dar zoom aqui pelo Windows para vocês verem bem de pertinho o que está acontecendo. Tá vendo que ela ficou um pouquinho fora? Porque o meu vetor inicial aqui ficou meio torto. Eu posso simplesmente pegar aqui o meu Ctrl, coloquei em cima e ele ficou bem em cimazinha da linha. Venho lá na frente, pego mais um ponto, estico a linha e ele organicamente deixou o vetor de força aqui bonitinho na curvinha. Vou para o próximo ponto, estico de novo, acompanho o ponto anterior. O teu interesse nunca está no ponto da frente, está no ponto anterior. Deixei a linha bonitinha, reta de novo, venho num ponto próximo de novo, estico a minha linha até ficar bem em cima aqui de novo. Venho de novo e vou esticando ela sempre olhando para o ponto anterior. O ponto anterior é o que me importa. E esticando isso, como essa colher ela é bem orgânica, as linhas são bem curvas e fluidas, ele vai fazendo o contorno certinho em cima dos pontos de força aqui, que são esses vetores, como se fosse uma força puxando elas para fora. Aqui eu acho que eu me antecipei um pouquinho, posso fazer um pouquinho mais leve. Venho aqui de novo, faço toda a minha curvinha. Pontos distantes, né, em linhas retas, como o vetor de força não vai ser tão importante, eu vou fazer isso de novo, deixando mais longe, só para poder ganhar um pouquinho de tempo e fazer esse recorte rapidinho para vocês. Estico aqui de novo, faço a minha curvinha, venho, estico, arrastei um tantão aqui, venho de novo, estico, venho de novo, estico, juntei. E juntei aqui e ficou um pouquinho errado, porque esse vetor de força, o último, ele junta com o primeiro, esse primeiro que a gente não está vendo. Então, você às vezes tem que ajustar. Maravilha, fiz todo o recorte, tem aqui todos os meus pontinhos, agora como é que eu trabalho ele? Usando o botão direito, ele vai te dar o menuzinho de opções que você vai poder trabalhar com ele, criar uma máscara de vetor, fazer seleção, preencher esse espaço, fazer uma linha. Aqui a gente quer fazer uma seleção. Então, botão direito, depois que você criou o seu petzinho diferente, ele não tá ele está no zoom aqui do Windows, ele me dá um trabalho para deixar no ponto certo. Selecionei tudo bonitinho, botão direito, vou fazer minha seleção. Agora eu vou ter que tirar do zoom. Isso. Ele abre uma caixinha de seleção. O feather é o quanto a borda dessa seleção vai estar
borrada. O nosso olho ele não gosta de linhas muito duras. Então aqui eu coloquei uma seleção com 0 de feather. Cliquei aqui para poder fazer a nossa máscara. E o nosso olho ele não gosta muito dessas linhas que, como é um vetor, acaba tendo esse serrilhado. Eu usualmente, antes de fazer a minha seleção, coloco algum feather. E esse feather é mínimo. Aqui eu estou usando meio pixel de feather só porque fica mais gostoso. Fica mais agradável de você enxergar essa máscara. Ela fica um pouquinho mais suave, um pouquinho mais agradável. Maravilha, tenho o meu produto recortado. Acabou? Mais ou menos, depende de novo do resultado que você está esperando ter. Nesse caso específico, como a colher estava encostada numa mesa, ela até funcionaria voando assim, mas fica difícil de entender o que está acontecendo. O que eu preciso para ficar interessante, para ficar certinho, é a sombra dela. E essa sombra está incluída na foto original. Essa foto original ela já tem toda a sombra que eu gostaria de ter na minha colherzinha para colocar ela nesse fundo branco como se ela tivesse sido fotografada nesse fundo branco bonitinho. O que eu vou fazer? Aqui eu retirei o fundo e deixei só a colher. Agora eu vou criar de novo essa mesma camada e vou só jogar fora o meu recorte. Então agora eu tenho separado a parte de trás, que não está recortada, e a parte da frente. A parte de trás, eu preciso dela só a sombra. Eu vou criar aqui só uma camadinha e mostrar para vocês como que a gente coloca essa sombra. Pode ser feito assim e pode ser feito de um outro jeitinho aqui que a gente vai ver. Eu abri uma camada nova e com a colher completa, criei uma máscara e inverti ela. Inverter é Ctrl I para ela ficar escondida. E agora eu vou com o pincel, que é o atalho B, e é por isso que é mais fácil usar os atalhos. Às vezes vocês não vão me ver puxando aqui o mouse e clicando, mas vai rapidinho, porque eu estou usando os atalhos, coisa que a gente usa o dia inteiro. Flow, bonitinho, vou lá e pinto a minha sombra de volta. Eu estou voltando a informação que eu escondi, que eu deixei para fora do recorte. Essa sombra ela está fazendo o contato desse material no lugar que eu incluí. Só pintei aqui em volta, do lado certo, do lado da indicação da luz, e agora essa colher ela assentou nesse fundo branco. Agora você sabe a posição do fundo e a posição da colher. Outra forma de fazer isso, que é a forma que normalmente eu acabo usando, porque eu prefiro um pouquinho o resultado, é usar modo de mesclagem. Modo de mesclagem é todas essas seleções aqui diferentes, cada uma delas tem uma forma diferente de trabalhar, uma forma diferente de fazer. Sugiro depois tentar entender mais ou menos como elas funcionam, e elas são divididas em grupos. Aqui é o grupo das escuras, então Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn vão fazer as coisas ficarem mais escuras. Lighten é exatamente o contrário, ele vai colocar sempre da forma mais clara. Overlay trabalha com misturas diferentes. Aqui trabalha com diferenças entre pixels e aqui com cores. São bloquinhos para facilitar a vida. Se eu colocar a minha sombra em Multiply e vier atalho de novo aqui, Ctrl L, eu abri o Levels. Eu só estou com Levels nessa camada. Eu consigo trazer o branco e começar a fazer ele vazar até ele ficar 100% igual o fundo. Só que a sombra ela é um pouquinho mais escura e ela se mantém. É uma forma também para poder fazer essa sombra que funciona bonitinho. Aqui ele sobrou um pouquinho, é só eu vir aqui nessa camada. Se eu clicar segurando o Alt, eu consigo ver a máscara. Aqui, ó. Eu consigo ver a máscara como se ela fosse a imagem. Entrei aqui na minha camadinha, venho aqui com o meu pincel preto, porque eu quero esconder isso daqui. Aqui eu troco para preto ou uso o atalho X, que inverte ali no cantinho. Apago esse cantinho e pronto. A sua colher está assentada, está colocada em cima. Sobrou um pontinho preto aqui.
ela foi assentada bonitinha. Esse recorte, eu peguei aqui uma colher para poder fazer rapidinho, mas ele tem muitas consequências diferentes. Deixa eu puxar aqui pelo Bridge. Eu vou puxar uma foto que deu muito mais trabalho para fazer esse recorte. Cadê a apresentação? PSD. Cadê o Bridge? PSD. Ah, já estava aqui. Então aqui foi basicamente tudo isso que foi feito, só que com múltiplas camadas para poder dar o efeito que a gente precisava. Aqui no fundo eu tenho... Opa! Aqui eu estou sem o original disponível? Não, ele está aqui. Se eu vier aqui nessa camada, deixa eu só desativar aqui o recorte e essa daqui. O produto ele foi fotografado dessa maneira. Para o cliente não era importante ter esse fundo, ele não é esteticamente interessante, então a gente recorta. De novo, a mesma coisa que eu fiz, vai lá com o pet, começa a recortar bonitinho, faz a sua volta, e aí você tem o outline, a parte de fora do seu produto inteira, completinha, montadinha, beleza. Só que ele ficou apagado, ficou esquisitinho. A fotografia, isso aqui é como foi fotografado, então ele tem toda a informação do Black Piano, mas não era o suficiente. Não foi o suficiente para a gente conseguir chegar no resultado que a gente queria. Então, eu vou ter que fechar e abrir, senão vou ter que começar a selecionar as camadas todas separadas. Só um segundinho. É só porque eu não quero selecionar todas as camadas de novo na visualização delas. Tô correndo aqui, que eu tô vendo o tempo aqui e tem mais coisa que eu quero falar. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Tamo indo. Então, beleza. Inclusive, parabéns, tá? A colher ficou fantástica. E super rápido, super simples. Só usei uma ferramenta, que foi o recorte. E depois do recorte, só fiz a sombrinha usando uma camada em multiply, usando os métodos de mesclagem. Inclusive ele dá o preview ali, ó. Deixa eu selecionar uma camada mais bonita. Ele mostra, ele dá o que vai acontecer com essa camada dependendo do que você fizer aqui. Então é facinho de você, até você se acostumar. E Photoshop é muita paciência e bastante paciência. Porque tem que lembrar de muita coisa escondidinha. É muito menuzinho. Mas dá para aprender e é fácil de fazer. Aqui a gente colocou uma sombra porque a gente quis simular que o produto ele estava como se fosse num espelho ou numa superfície bem brilhante. Essa sombra, ela foi feita simplesmente pegando o produto, a foto do produto completa, virando ela de ponta cabeça. Então eu até consigo fazer aqui rapidinho. Usei um comando aqui que é o Ctrl+Shift+E para poder criar uma camada aqui completa. Se eu virar ela de ponta cabeça, é o flip vertical, e eu vou colocar ela em multiply, olha lá, vou multiply de novo para fazer sombra, só para poder ficar certinho. Ó. Ela já encaixa basicamente no mesmo lugar, só que os números estão na posição... não, esses aqui ficaram na posição certa, tá certo. Tá aqui o reflexo como se fosse um espelho, mas eu não quero um espelho. Essa camada aqui ela tem que estar para baixo do objeto, senão ela vai ficar na frente. A ordem das camadas é a ordem que os objetos vão estar na frente um do outro. Fiz aqui o meu produto de ponta cabeça depois que eu terminei ele. Crio uma máscarazinha. Venho aqui na ferramenta G. A ferramenta G ela tem duas opções. Que é o gradiente, né? o degradê, ou o baldezinho de tinta. Aqui na ferramenta de degradê, preto para o branco, porque a gente está fazendo uma máscara e a máscara sempre trabalha com pretos e brancos, sempre ela é um preto e um branco diferente. Faço meu degradê e escolhi a camada errada, é bom a gente estar na camada certa. Faço meu degradê e ele já está praticamente pronto. Como a superfície não é 100% brilhante, então a gente diminui um pouquinho a opacidade da camada. E está basicamente o mesmo resultado que a gente tinha. O produto relativamente... A sombra é só isso
e uma sombrinha extra que a gente chama de sombra de contato, que é quando o objeto encosta na sombra, ele fica um pouquinho mais escuro e depois é só o objeto. Às vezes a gente quer fazer um pouquinho diferente, quer colocar essa sombra com um blurzinho só para dar uma diferenciada, ficar um pouquinho diferente. De novo, não tem certo e errado, tudo aqui vai da forma que você gostaria que a sua foto ficasse, ou, na melhor das interpretações, como o cliente quer que elas fiquem. E eu entrei nela aqui só para falar dos recortes. Essa foto, a gente viu ali na base que ela tá apagadinha, tá um pouquinho mais... deixa eu puxar aqui pelo Bridge. Em fusão, a gente tem outras imagens só para a gente entender. Essas são as imagens originais. Não tem as luzes acesas, não tem os brilhos da forma que a gente queria. Então, na fotografia, quando tem luz acesa, faz uma foto só para luz e você vai fazer a fusão dela com os modos de mesclagem de forma muito simples. Legal. Não tem muito segredo, é só costume de fazer isso que sai bonitinho. Agora, cadê esses botões? Isso não são os botões. Não. Aqui, ó. Os botões, se eu vier aqui... eu vou ter que trocar ele para normal. Não quero trocar para normal. Ele está recortado junto do conjunto todo dos objetos. Então, tudo que está aqui dentro está usando essa mesma máscara de recorte. E os botões, eles estão no modo de mesclagem Screen, que ele só vai colocar as coisas claras, ele só vai adicionar luminosidade e cor. Aqui eu não precisei fazer mais nada. A foto original, ela tá... Deixa eu duplicar ela aqui e colocar lá em cima para vocês verem a foto original, que não é a mesma da outra. A foto original, se eu colocá-la aqui em modo normal e desabilitar a camada, é aquela foto que a gente viu. São só as luzes dos botões. Como eu coloquei ela por cima, bonitinha, aqui embaixo, e coloquei ela no modo Screen, ela já acendeu os botões, colocou eles nas cores bonitinhas, e para você fazer isso numa foto só, na maioria das vezes é muito difícil de fazer com o produto. Então, cada um desses pedacinhos tem uma máscara de recorte diferente. Essa camada aqui está fazendo o brilho da lateral ficar um pouquinho mais correto na parte de cima. Aqui são umas camadas de ajuste. A principal está aqui nos degradês. Cada uma dessas camadas está colocando ou reforçando um desses degradês para dar esse efeito que eles chamam de black piano. Então esse cantinho aqui está fazendo essa beirada. Esse cantinho aqui está fazendo só o brilho da beirada. E isso é feito dessa forma, separado, para você ter controle. Eu quero ter controle, eu quero mais claro, eu quero mais escuro. Você vai ajustando conforme a necessidade. Esse aqui é só a parte de cima do brilho. Esse daqui é só a parte de cima sem o logo. Então eu consegui compartimentalizar todos os cantinhos dessa imagem para ela ficar bonitinha. E, de novo, aqui tudo que eu fiz foi organizar todos esses recortes que foram feitos com a ferramenta Path, que você já está com ela. Aqui são as máscaras de cada uma desses recortes isolados que foram feitos. E em cada um deles eu coloquei ou um brilho ou um degradê. E cada um deles faz essa função de um brilhozinho ou um degradêzinho. Um brilhozinho, um degradêzinho. E isso não está alterando conceitualmente a base da foto. A foto em si, e tem que ser feito na foto, gente, porque senão é difícil de trabalhar. A foto em si, ela tem todos esses elementos, exceto a luz, ela tem todos esses elementos. Eu só quis melhorar esses elementos, deixar eles mais bonitos e mais interessantes, dependendo do ramo que a gente está fazendo. Nesse caso específico, foto de produto, separadinho, bonitinho, é o que a gente queria. Bruno, só antes de você seguir adiante, o Frederico perguntou aqui no chat quantas capturas foram desse rádio. Tá aqui, ó. Nesse rádio, aqui é um outro ângulo, eu acho que é esse daqui. Isso. Nesse ângulo, a gente só tem duas fotos, que é uma de base, e a base,
Você pode ver que ele tem as marcas, depois só mostro rapidamente como é que a gente faz essas marcas manualmente. Isso aqui é marca de injeção, sujeirinha, tem algumas técnicas diferentes, mas normalmente na mão a gente faz isso de forma bastante consistente. E uma só para iluminação. Então são só 2 fotos para fazer essa composição. Opa, essa aqui de trás. Uma para frente, uma para iluminação, porque a exposição era completamente diferente. E a partir dela, dos PSD, será que eu tenho ela ali? A mesma? Não, ele é o TIFF final. Tem aqui. Ó. Aquela ali que a gente viu que só tinha 2 imagens base. Uma para iluminação geral e uma fora. A gente vai criando esses degradês para poder fazer o embelezamento do produto que o cliente vai querer e corrigindo alguns defeitos que vão aparecendo na sequência. Aqui, por exemplo, naquela foto ali, a gente viu que tinha algumas marcas aqui e essas marcas vão estar disponíveis para mim na minha foto original que está escondida aqui. Deixa eu ver. Essa aqui está com velocidade menor, porque não sei, também não importa. Olha lá, os meus risquinhos bonitinhos e a foto original. Original com a luz e todos aqueles degradês que a gente fez aqui no cantinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, é o outro zoom. Eu costumo separar, colocar em pastinha. As pastinhas você consegue criar aqui, ó. Essa basezinha aqui no cantinho do Photoshop tem algumas coisas. Então aqui você pode fazer a máscara. Aqui você adiciona efeitos, camadas de ajustes, exposição, curva, levels, brilho, contraste. E também tem a função de você organizar tudo nas pastinhas. As pastinhas é mais fácil de organizar porque eu posso usar um recorte único na pasta para tudo que tiver dentro. Então, nesse caso específico, todos os recortes estão incluídos nesse... Olha lá, ó. Inclusive, se eu tirar ele aqui, já mostra que eu tinha deixado... Eu não precisei me preocupar com o recorte porque estava todo mundo em cima da mesma máscara. Que são todos esses degradezinhos. E, de novo, vamos lá. Cada um desses pedacinhos é um recorte e um ajustezinho. Um recorte e um ajustezinho. Recortes esses feitos com a nossa principal ferramenta bonitinha, que é a canetinha. E a caneta, ela tem outras formas de operação, que são todas essas aqui, mas eu confesso que eu acho que eu nunca usei elas na vida. Eu sempre usei ela do jeito que eu queria. Aqui, ó. Aqui ele faz pontos automáticos em cima do que você está esfregando. Legal, cara. Não é muito preciso, porque, né, por exemplo, eu vou seguir essa linha aqui. Se eu seguir ela com a minha canetinha, vai ficar parecido, não sei quantos pontos ele vai pôr. Olha só. Tá vendo? A gente podia aprender a usar melhor as ferramentas do jeito que ela foi feita para ser usada, né? É igual o André aprender a usar Mac, né? Seria legal. Então, ele mais ou menos entende o que eu estou tentando desenhar. Aqui eu não desenhei tão perfeitamente, ele já entendeu errado e já vai estar me comendo tempo. Eu não gosto de perder tempo, porque tratamento de foto demora um pouco às vezes. Cara, eu ia te perguntar isso mesmo, cara. É tempo. Exato. Demora um pouco para você se acostumar. Por isso que eu falei de atalho. O atalho te facilita a vida, você aprender esses atalhos mais comuns. A função... Se eu entrar aqui no Help, onde é que ficam os atalhos? Eu não lembro. Gente, onde é que fica isso mesmo? Aqui. Os atalhos é uma seção infinita de coisas. Você pode fazer tudo usando os atalhos que estão disponíveis aqui. E você pode customizar eles, você pode alterar. Se eu quiser colocar um atalho específico, eu desenho aqui no meu teclado o que eu quiser e ele começa a entender os atalhos. Eu prefiro o padrão do Photoshop, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu costumo trabalhar. Mas praticamente tudo tem uma combinação de Ctrl, Alt, Shift e uma letra.
E às vezes algum F, alguma coisa. E os atalhos salvam muito tempo. Ao invés de vai lá no menu Select, Nossa selecionar Senhora. todas as layers, ler o que você está fazendo. Beleza. Eu podia só ter Posso, dado posso só te Ctrl Alt. adicionar uma consideração, cara? Eu acho que talvez, assim, de fora, você por estar na operação não está percebendo isso para você, mas, assim, a organização de camada que você faz também é muito importante. Suas camadas estão em pastas ali, que estão nomeadas bonitinho. Então, acho que provavelmente manter uma organização de camada igual você está fazendo ali é uma coisa que ajuda muito no workflow. É assim, dá para você fingir que isso não é importante se você estiver trabalhando com poucas camadas. Porque é mais simples, tem 5, 6 ali, por exemplo, esse anel, tem uma camadinha para sombra, algumas camadinhas de ajuste e tá bonitinho. 5, 6 camadas, eu consigo me virar. Quando você começa a colocar muita camada, aí é muito fácil você se perder no meio de todas essas camadas, saber o que cada uma está fazendo e onde. Dá um pouquinho de trabalho, mas né, as pastinhas aqui do Photoshop, além de ter a função de você poder usar uma máscara para uma pasta inteira, por exemplo aqui, essa pasta inteira, as camadas individuais, elas não têm um recorte, porque a pastinha está usando uma máscara de recorte que é só para essa lateral do botão. Então aqui eu tenho deixa eu ir de baixo para cima. Eu tenho essa camadinha que está em normal, que está fazendo o escurecimento, tem um brilhozinho que está cobrindo, e eu tenho um cinza bem suave para poder entrar nesse brilho e fazer tudo bonitinho, e está usando só esse recorte. Facilita bastante, ajuda a agilizar, mas isso aqui você vai aprendendo com o tempo a se organizar da sua maneira. Tem uma forma melhor de organizar tudo isso? A melhor forma de organizar qualquer coisa é a forma que você consegue encontrar rápido. Eu escolhi essa maneira, às vezes coloco o nome, às vezes acabo não colocando o nome. Então aqui está com o visor, aqui são os degradês, aqui é o botão. Poderia ter nomeado de outra forma. E eu, aqui, clicando com o botão direito na pastinha, eu posso até adicionar cores para deixar ainda mais diferenciado e mais rápido ainda, para eu poder saber o que está acontecendo. O pessoal do InDesign ama essas cores, eu fico com preguiça. Mas funciona também. Deixa eu ver aqui, bonitinho. Então, da mesma forma que o Lightroom tem, o Light e o Camera Raw tem os seus presets, o Photoshop tem o que a gente chama de Action. O painel Action normalmente ele não está ativado, agora ele está aqui para mim. Então, em Windows, você pode ativar o seu painel ou desativar o seu painel de Actions. E as Actions é um conjunto de coisas que você quer que ele faça em sequência, de novo, com o intuito de te economizar tempo e processo mental. Deixa eu dar até mais um zoom. Então, aqui eu tenho algumas pastinhas de novo para tentar me organizar e tentar ter tudo isso arrumadinho. Uma action que eu criei, e eu vou te mostrar como é que faz uma action aqui rapidinho. E o que ela vai fazer. Eu posso ver cada um dos passos dessa action. Então, nessa actionzinha aqui de Sharp, ele vai criar uma cópia das camadas, ele vai configurar a camada atual com o nome Unsharp 12120 e vai aplicar o Unsharp Mask nessas configurações aqui. E como que ele acabou criando isso daqui para mim? Vamos dizer que eu vou fazer uma action de Sharp. Então, beleza. Tenho lá a minha foto, eu vou fingir que isso daqui tudo não existe e eu só estou lá com a minha foto. Eu quero fazer uma camadinha de Sharp para ela e eu quero fazer isso de forma automática. Toda vez que eu vou fazer o Sharp, eu faço mais ou menos da mesma maneira. Então, tem formas de fazer isso ficar rapidinho. Venho aqui, seleciono a minha pastinha e eu vou criar uma action nova com esse botãozinho de criar uma action nova. O Action, ele vai
gravar tudo que você fizer e depois, para reproduzir isso, é só dar um play. Então, o nome vai ser Unsharp, bonitinho. A primeira coisa, aí ele está gravando, ele tá me mostrando aqui que ele está gravando o que eu estou fazendo para poder repetir outras vezes. A action, essa action de Sharp, posso fazer pelos menus, de novo, ele vai gravar bonitinho, mas eu vou fazer aqui com o atalho Ctrl J, uma cópia dessa camada. Eu quero que essa cópia de camada fica no modo Overlay, e eu quero que o filtro outro High Pass seja aplicado nessa camada com um radius de, eu vou deixar meio exagerado para vocês conseguirem ver melhor, 3 pixels. E eu quero renomear essa camada para Unsharp. Pronto. Fiz todo o processo que eu gostaria que ele reproduzisse. Eu vou dar um stop. E agora ele tem aqui tudo que eu fiz. Ele criou uma camada, copiando a camada que eu já estava. Ele configurou essa camada para o modo overlay. Deixa eu dar um zoom aqui. Quem está no celular não consegue ler isso. Criou uma camadinha nova, colocou em overlay, aplicou o high pass em 3 pixels, porque foi essa configuração que eu usei, e configurou a camada que ele estava, ele trocou o nome dela para Unsharp. Então essa action, agora ela é reproduzível para o cenário que eu quiser. Deixa eu tirar do zoom. Então eu vou jogar essa camada aqui de Unsharp fora, e eu voltei para onde eu estava. Tenho aqui a minha camadinha, e agora que eu criei a minha action e está com os passos gravados, se eu só der play, eu vou deixar aqui aberto, se eu só der play, ele fez todos os passos que eu já tinha feito, iguaizinhos, e eu estou com exatamente o mesmo efeito que eu tinha antes. É uma forma, e dependendo do que você está fazendo, pode ser bastante complicado. Reproduzir todos os passos demora um tempo, e a gente quer ganhar tempo para perder menos tempo com o Photoshop e mais fazendo coisas gostosas dentro da nossa casa, porque a gente está de quarentena. Posso fazer uma pergunta aproveitando o intervalo, Bruno? Para. O Aldemir fez uma pergunta que eu estava pensando por aqui também, que bom que ele externalizou antes de mim. Num cliente e-commerce, fica viável esse volume de trabalho que você está fazendo? E quanto tempo de edição se gasta em um e-commerce e qual o valor por foto? Essa é a pergunta da forma que o Aldemir colocou, você pode responder ela na estrutura que você preferir, beleza? Beleza. Valor. O maior valor que você conseguir tirar do seu cliente. Alguém vai ficar bravo comigo, mas é verdade. Às vezes a gente consegue fechar com clientes melhores que vão pagar mais, às vezes vão fechar com valores menores e vão pagar menos. Essa margem que você conseguir na negociação para poder fazer essas fotos vai te ditar o quanto você vai poder investir para o necessário para atingir o objetivo. Então, beleza, a Multilaser foi lá, te contratou para fotografar esses rádios, você fez o rádio e o que eles querem é o mesmo tratamento que está feito aqui. Separado, sombra, todos os degradês com a mesma capacidade de ajuste. Eu quero esse aqui um pouquinho mais claro, um pouquinho mais baixo. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Depende de quão proeficiente na ferramenta você é, o quão você está acostumado a fazer isso e o quanto o seu cliente disponibilizou para que isso seja investido. Então, num e-commerce que tem pouco dinheiro, o cara está, sei lá, querendo criar a primeira lojinha dele de Mercado Livre, o valor que ele vai ter disponível é muito pequeno. Não dá para fazer todo esse processo e todos esses detalhes que tomam muito tempo. O quanto custa o seu tempo é você que vai definir. É você que vai poder deixar disponível para ele ou não. Mas deixa eu pegar um exemplo mais simples, porque esse aqui foi eu peguei porque ele tinha muita coisa diferente para mostrar para vocês. Mas deixa eu pegar um exemplo mais simples, que é, por exemplo, essa foto, que, não se engane, é um anel, mas paga pouco para tratar. Aqui,
Nessa foto, aqui eu estou sem ela original, infelizmente esse aqui é o formato que eu entreguei para o cliente. Eu não tenho nem o recorte dela, mas a gente cria aqui a máscara do recorte só para vocês verem. Aqui o que eu precisei fazer nessa imagem? Foi um recorte, e esse recorte foi feito até com ferramenta semi-automatizada, tanto é que ele está sujo em alguns pontos, mas não importa. Nesse caso não importa. Eu recortei o objeto e na primeira foto eu gastei um pouquinho mais de tempo para poder fazer essas camadinhas de ajuste. Levels, um gradient map e um brilho e contraste para pedra. Tanto é que esses aqui só aplicam na pedra. Na hora que eu fiz esse processo, o meu tempo gasto para poder tratar essa foto é recortar ela, e isso sempre acaba demorando um pouquinho mais. Recorta, eu investi um tempo para poder fazer a minha action, dou play nessa action, ele vai gerar as minhas camadinhas novas, e essas camadinhas novas eu só rapidamente passo elas aonde eu sei que eu preciso que elas funcionem, e tá pronto. É isso que o cara queria, era isso que ele tinha disponível de valor. Às vezes você consegue negociar valores melhores para resultados melhores. Às vezes não. É que eu estava falando bastante de produto, mas isso aqui também encaixa na mesma situação. Quando você tem uma pessoa, mesma coisa está aqui, recorte, máscara de recorte. Eu podia mostrar como é que faz pelo, né? Vale a pena? Isso aqui é um... Pode, se quiser. Tá, a gente está falando mais de produto, mas é rapidinho também. E esse aqui vai funcionar de um jeito diferente. Então, esse cliente queria a foto dele, era um conjunto de executivos. Na hora de recortar, na hora de tratar a imagem, tinha lá alguns ajustes para ser feitos de pele. Coisa pouca, esses ajustes de pele é rapidinho, coisa de 10, 15 minutos, no máximo você já fez isso. Um pequeno ajuste de posição, porque o braço estava um pouquinho mais gordinho, tinha um... Deixa eu tirar de cima aqui. O tecido estava um pouquinho puxado e tal. Então, beleza. Recebi a foto, essa é a foto, tá dessa forma. Eu vou fazer uma coisa que dá um pouquinho de medo no pessoal, mas eu vou usar a varinha mágica. Varinha mágica, como esse fundo tá muito regular... Não, ele tá certinho. Por que ele selecionou diferente? Porque isso estava na camada errada. Deixa eu ir na camada certa e fazer de novo. Estou aqui na camada certa. Eu vou selecionar com a varinha mágica. Eu nem sei o atalho dela, W. É o mesmo do balanço de branco. Selecionei com a varinha mágica. Ele entendeu que todo esse fundo era o que eu estava selecionando. Aqui ele tem a tolerância. A tolerância você escolhe o quanto ele vai desconsiderar as alterações de tom. Se eu abaixar muito essa tolerância, ele começa a perceber diferenças em tons e aí ele começa a ficar mais difícil de mexer. Deixa eu voltar aqui para uns 28. Selecionei, ele entendeu que certinho, que está tudo bonitinho. Atalhos facilitam a vida. Se eu posso vir aqui no Select Inverse, mas eu vou usar o atalho que é Ctrl Shift I. Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele trocou a posição da seleção. Aqui ele está selecionando o fundo entre a borda externa e a pessoa. Se eu aperto Ctrl Shift I ou venho aqui em Select Inverse, ele já veio para a seleção da pessoa. E eu posso criar a minha camadinha aqui de recorte, né? a minha máscara de recorte. Usando a máscara de recorte, eu consigo ver que os pelos da barba ficaram meio esquisitos, porque a ferramenta aqui da varinha mágica ela não é tão agradável para esse tipo de cenário. Só que quando você... Estou dando aqui um Ctrl Z, tá? Quando você... Deixa eu inverter. Deixa eu fazer a seleção de novo aqui, que ele perdeu a seleção. Quando você está com a sua seleção feita, você tem, ele aparece, e você está, desculpa, na ferramenta de seleção, ele aparece um botãozinho aqui que é o Select and Mask. Aqui são as ferramentas novas da Adobe, e eu até hoje não me acostumei muito bem com elas,
para você poder fazer a sua máscara melhor. O Photoshop todo ele funciona com você parando o mouse em cima. Então essa é a ferramenta de seleção rápida, aqui é a ferramenta de refinar as bordas, aqui é a ferramenta o brush, o pincel. Então se eu vier aqui na ferramenta de refinar a máscara e deixa eu aumentar esse brush para vocês conseguirem ver o que está acontecendo, e vou ter que dar um zoom aqui também, senão não vai mudar. Lembra que eu tinha falado no início dos modificadores aqui do teclado, né? Ctrl, Shift e Alt. O Alt está me dando a opção do menos, e ele vai começar a tirar coisas da máscara. O Shift e o Ctrl vão adicionar. Deixa eu só diminuir aqui os meus brushes. Se eu passar com mais, ele está tentando colocar coisas novas. Se eu passar com menos... É o meu tablet ou é esse zoom do Windows? É o zoom do Windows. Ele começa a ajustar essa camada só no ponto que eu estou pedindo para ele. E olha como sozinho ele está fazendo uma seleção muito melhor dos pelos. Essa seleção é um recorte de pessoa que normalmente daria um pouco mais de trabalho. Aqui eu usei um brush muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho, passar de novo em cima da barba, só do cantinho da barba. E ele está fazendo uma seleção perfeita dos pelos. É o zoom do Windows. Peraí, pronto. Aqui eu escolhi para ver a máscara, mas ele sempre mostra aqui de outras formas. Então, tem várias formas de ver. O overlay vermelho, no fundinho cinza, no branco, no preto, somente as camadas. Eu escolho quase sempre esse aqui porque é fácil de ver. Então, eu usei a varinha mágica para selecionar todo o fundo, e eu só consegui fazer isso porque o fotógrafo teve o cuidado de fazer um fundo homogêneo, facilitando o tratamento. Depois que eu selecionei com a varinha mágica, cliquei no botãozinho de Refine Edge and Mask, vim aqui e ajustei a barba, que era onde estava esquisito. E o recorte da imagem está pronto. É um recorte de pessoa que é considerado difícil. Deixa eu só criar uma camadinha de branco aqui atrás, para ficar mais bonitinho. Ele está pronto. E está aqui. O recorte está feito de forma razoável. Não dá para melhorar um pouco, mas não é a intenção agora da gente explicar como. E olha como é que a barba ficou recortada perfeitamente. É uma ferramenta que funciona. Ó, aqui no cabelo eu não apliquei. Dá para ver que as bordas do cabelo não ficaram tão interessantes. Eu poderia ter feito o mesmo Refine Edge na mesma beiradinha para ele dar uma melhorada nesse recorte do cabelo. Mas a barba tá aqui maravilhosa. Por quê? Porque o fotógrafo teve o cuidado de fazer essa foto com um fundo homogêneo, com um contraste legal. Tem situações que o contraste atrapalha muito para o recorte. Então, nessa borda aqui, a gente tem um contraste maravilhoso entre a pessoa e o fundo. Funciona muito bem o recorte automático. Aqui na orelha, os tons já estão ficando muito parecidos com o do fundo. Já começa a dificultar para o recorte automático. Mas eu sempre posso, na pior das hipóteses, que sempre, na realidade, eu acho que é a melhor, vim aqui com a minha canetinha e fazer o contorno da orelha do moço para o recorte ficar 100% em cima da beiradinha. Uma coisa só para comentar, sempre tenta fotografar, isso questão de fotografia, né? Sempre tentar fotografar o fundo próximo do que o cliente espera para o material. Então aqui é uma pessoa que foi fotografada num fundo cinza claro. Cinza claro porque ele queria essa foto em fundo branco. E se esse cara quisesse a foto em fundo preto, não ficaria legal. Porque invade, a própria luz do fundo invade na borda. E começa a ficar bem esquisito porque a gente tem essa invasão do próprio fundo no recorte. Então, um truquezinho para poder melhorar isso aqui, mas normalmente você vai fotografar teu objeto, tua pessoa, teu produto, num fundo parecido com o resultado original. Então, a maioria das vezes, especialmente em produtos, se você quer um fundo branco, você vai fotografar
Deixa eu ver aqui na revelação. Se você quer um fundo branco, você vai fotografar o produto em um fundo branco ou um fundo bem clarinho. Se você, todos esses exemplos aqui eram... Esse aqui, inclusive, foi entregue no cinza claro, porque o próprio objeto já era branco. Se o fundo fosse branco, ia ficar sem contraste. Mas sempre, na maioria das vezes, tentando fazer... Aqui, esse também aqui é um exemplo ótimo, porque a gente tem bastante contraste e o recorte pela ferramenta automática funciona que é uma maravilha. Eu vou mostrar aqui, peraí. Essa aqui, acho que vai funcionar o recorte pelo subject. Vamos ver se funciona. Eu acho que ele não vai pegar aqui o braço, mas ele vai pegar certinho. Select subject. A seleção do objeto totalmente automática pelo Photoshop, sem eu falar para ele o que eu quero. Até que ele fez um bom trabalho. Por quê? Eu tinha um bom contraste. Toda a beiradinha, toda a bordinha recortadinha de forma praticamente automática. Ele pegou o braço. Mas essa beirada aqui eu consigo fazer na minha canetinha rapidinho. Então vamos tratar essa foto aqui modo express. Fiz aqui o recorte pelo subject. Dei um zoom aqui. Entrei com a minha canetinha. Estou aqui com a ferramenta da caneta. Venho aqui na beirada. Como eu sei que ele passou por toda essa base de fora, venho com a minha canetinha. Faço o recorte com um pouquinho de cuidado. Essa borda não é importante para mim agora. Ela ficar perfeitamente encaixada. Fiz a seleção, porque eu quero tirar esse braço daqui. Vou fechar minha seleção. Botão direito. Make Selection para poder fazer a seleção. Quero um featherzinho, porque, como eu disse, eu prefiro o mínimo de meio pixel de feather, só para ficar um pouquinho mais agradável a máscara. Na máscara eu posso vir com o meu pincel, que é a ferramenta B, e pintar de preto. Ou eu posso usar o Del quando... Aqui ele sempre é a cor da frente e a cor de trás. O Del sempre vai preencher com a cor de trás. Cortei. E agora eu preciso só de uma camadinha para separar a foto original aqui do meio, que vai ser um fundinho branco. E tá a foto recortada. Super rápido e fácil. Fácil e rápido. Então, funcionou bem. Você pode ver com 100%. Funcionou bem o recorte. E foi rapidinho para cortar, porque o fotógrafo teve todo o cuidado para produzir esse material de forma consciente com o tratamento. Nesse caso específico, o meu amigo, passou para mim fazer o recorte e tratar elas, mas ele poderia ter feito isso nessa velocidade. Demorei o quê? Uns 5 minutos? 3? 5 minutos, não. Essa foi bem rápida. Exatamente, porque a foto foi feita dessa maneira. A foto foi feita com os cuidados necessários para que o tratamento seja rapidinho. E dessa forma, ou você está ganhando mais porque você conseguiu negociar um valor para tratamento melhor, ou poupando tempo, porque apesar de você não ter conseguido negociar um valor bom, você conseguiu tratar rapidinho, então não te custou muito tempo. Deixa eu só ver aqui se a gente tem mais alguma coisinha. Agora entrou na... Bom... 47. Beleza, eu tô só dando uma olhada aqui no meu roteiro, gente, só pra vocês entenderem. Estamos tudo aqui. Agora a gente pode entrar para perguntas e respostas extras, se caber, se as pessoas tiverem perguntas específicas. E antes de encerrar, eu gostaria de mostrar... Aqui eu estou o tempo inteiro no ecossistema da Adobe. Estou usando o Adobe Bridge, estou usando o Adobe Photoshop e o Lightroom. Mas tem alguns programas alternativos, especialmente gratuitos. Especialmente não, né? Se eu não vou usar Adobe, eu vou usar um de graça. Que não fazem a mesma coisa. Mas são alternativas viáveis já para a gente poder mexer com isso. Para o fotógrafo que não quer trabalhar com pirataria, porque nunca é legal... Pague as pessoas que trabalharam para você usar aquele programa maravilhoso, inclusive o seu Windows, tá? E quando a gente não pode pagar a Adobe, que agora faz tempo já tem o sistema de assinatura, que foi um pouquinho mais fácil para pagar, a gente tem algumas opções gratuitas. Tem alguma pergunta a mais antes de eu entrar nessa sair?
Beleza. Tem, a Viviane deixou uma aqui. Você já deu uma pincelada por ela, mas acho que vale você reforçar, Bruno. Qual o valor mínimo que se pode cobrar para fazer esse tipo de trabalho que você está fazendo? Valor é um negócio muito relativo, porque o valor vai ser sempre o que você acha que você vale e o tempo que você vai precisar para poder fazer esse material. Então, vamos dizer que nesse caso específico, tenho aqui a luva, o fotógrafo conseguiu me passar no briefing que é uma luva, que ele tomou cuidados para que consiga fazer o recorte rapidinho, e ele me falou que eu devo demorar aí 5, 10 minutos no máximo por foto. Como eu faço a cobrança quanto custaria para eu produzir, quanto custa a minha diária completa. Então, sei lá, 300, 400 reais. 400 reais é o meu valor por um dia inteiro de trabalho, uma diária completa exclusivamente para fazer isso. Beleza, tem o meu valor pela diária. Qual que é o tamanho da minha diária? Sei lá, 8 horas. Eu vou até abrir a calculadora aqui, vamos ver. Tenho 8 horas no meu dia, dessas 8 horas, 60 minutos. Tenho 480 minutos em uma diária normal e eu gostaria de receber 400 reais por essa diária. Quanto tempo eu demoro para fazer essa foto? Sei lá, 8 minutos na média. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. 8 minutos. Se eu vou demorar 8 minutos para fazer essa foto, eu divido os meus 400 pela minha diária inteira de serviço. Eu usei multiplicar. Então eu tenho um valor aproximado de 83 centavos por minuto. E eu vou precisar de aproximadamente 8 minutos para fazer essa foto. 6,66. Então eu poderia formar o orçamento. É muito relativo, é muito diferente para cada situação. Às vezes você pode cobrar um pouco mais, você pode cobrar um pouco menos. De novo, foi o que eu falei no começo. O valor vai ser o melhor valor que você conseguir fechar com o seu cliente. Às vezes vai ser menos, às vezes vai ser mais, às vezes você precisa ajudar o seu cliente, então você vai baixar o seu preço para poder ter um bom relacionamento com ele. Às vezes é um cliente que você nem quer trabalhar com ele só dá dor de cabeça, você vai lá, coloca o valor lá em cima e reza para ele não fechar, mas aí ele fecha e você fica feliz, mas fica triste. E aí, nesse caso específico, por exemplo, essa luva, que foi rapidinho, era só o recorte, o que ele precisava era só a luva em fundo branco, sem sombra, flutuando. Consigo fazer na média lá em 8 minutos, com a minha experiência anterior, eu consigo dizer que eu ia demorar lá 5 minutos. Se eu cobrasse R$7 por foto de tratamento, eu ia estar muito bem. Dentro do meu valor que eu escolhi lá no começo, que foi de R$400 por um dia inteiro de trabalho. Às vezes você não vai fechar por foto, às vezes você vai fechar por um pacote. Então é relativo os preços. Depende de como você se valoriza, como você está se sentindo hoje. Legal. Posso complementar, Bruno, rapidinho, só para dar mais um insight para a Viviane. Viviane, uma coisa que a gente sempre tem que ter é calculado o nosso custo, né? Nosso custo por hora. A gente chama isso no mercado de hora técnica. Você tem que saber quanto é a sua hora técnica. Então, você só vai saber isso se você botar no papel todas as suas despesas, todos os seus custos fixos e variáveis, e aí você vai saber quanto você precisa cobrar por hora de trabalho para bater um certo patamar que você deseja. Procura no Google aí a calculadora de hora técnica que você vai achar alguma coisa legal por aí. Mas a explicação do Bruno foi impecável. Exatamente, é verdade. Eu falei R$400 no meu dia, mas como é que eu cheguei nesses R$400? Quanto custa para investir? Quanto custa a minha luz? Quanto que eu preciso para comer? Isso aí é importante. É a composição do seu custo, é a composição. E como a gente trabalha num mercado que a gente não tem trabalho todo dia, na sua média você também tem que considerar no conjunto o quanto de tempo que você fica parado e cobrar por eles nos clientes que você conseguir, para poder chegar na sua média de valor mensal que você precisa para sobreviver, comer.
Perfeito. Vou pegar mais uma pergunta do Fernando Genaro. O Genaro perguntou: quão importante é o fotógrafo conversar com quem vai editar a foto antes da produção da foto? Na minha opinião, tão importante quanto conversar com o cliente. Se você não vai fazer o tratamento, especialmente para pessoas que têm um pouco mais de prática, mas essa prática vem rápido, você aprende esses detalhes muito rápido. É super importante você tentar conversar com o tratador, com o tratador de imagens ou com produção, para saber o que dentro do trabalho proposto quais são os fatores que vão facilitar o trabalho, e para você é bom sempre conversar com ele, porque você vai fazer o trabalho dele mais fácil, e o trabalho dele mais fácil garante uma produção maior ou um custo menor. Então quando você conversa com o seu tratador de antemão para ajustar alguns detalhes técnicos para conseguir produzir, você está deixando o seu trabalho com um valor mais interessante para o cliente, porque você vai poder cobrar um pouco menos, o tratamento vai custar menos, se tudo correr da forma que vocês conversaram. Então é muito importante. Não é muito cliente que fala comigo, muita gente chega para mim e fala: olha, estou com essa bucha aqui, ó, resolve. Né? Um pacote de foto todo cagado, fodido, e o cara, opa, o meu vídeo, verdade. Você colocar o vídeo, a galera quer te ver. Desculpa, gente, estou aqui. Igual no começo. Muita gente manda lá o pacote, e quando acontece isso, acaba custando mais caro, porque eu vou ter que resolver vários detalhes que poderiam ter sido resolvidos na sessão de fotos, que poderiam ter sido resolvidos na pré-produção, que agora o cara vai ter que investir dinheiro nisso para resolver coisas que ele não resolveu na fotografia. Sempre tem alguns detalhes, especialmente em produtos, mas cada caso é um caso, para conseguir melhorar o andamento e conseguir melhorar a produtividade. Da mesma forma que um produtor vai ter que falar com um fotógrafo e saber o que você precisa para desenvolver o seu trabalho melhor. Você precisa de espaço, você precisa de recuo, você precisa de energia, você precisa de internet. São itens diferentes que você vai conversar com o tratador, mas da mesma forma, via de mão dupla, todo mundo sai ganhando, o trabalho fica mais eficiente, mais rápido e mais agradável de fazer para todo mundo. Perfeito. Mais alguma perguntinha? Ou entro já nos programas especiais e gratuitos, que eu não sei usar? Pode ir, manda bala. O pessoal tá tímido. Porque o Pupo tá aí, o Pupo passa uma responsabilidade pesada, todo mundo tá quietinho, senão o Pupo morde. Bom, deixa eu voltar aqui para os meus segredos da NASA que estão escondidos aqui. O compartilhamento ainda está ativado? Com a minha câmera aberta? Tá. A gente está vendo sua tela e vendo você. Tá. A suíte Adobe de fotógrafo, ela é composta, né, do Photoshop para poder fazer edições mais pesadas, o Bridge, que funciona como um navegador entre os formatos que a Adobe consegue ler, e o Lightroom, que ele é uma versão parruda do Camera Raw. Ele serve para editar, para você escolher as suas imagens e fazer a revelação antes de gerar o JPEG, que é normalmente o formato que você vai subir na internet, entregar para o cliente e tal. Dentro desse escopo, que é o básico, tem muita coisa disponível por aí, mas eu separei especialmente o Raw Therapy, que é gratuito, que é open source e bem capaz. Tem o Darktable, que faz basicamente a mesma coisa, eles seriam equivalentes ao Lightroom. E eu separei o GIMP, que o GIMP é o Photoshop do mundo gratuito. E eu não sei mexer muito bem nele, mas vocês vão entender por quê, e eu vou resolver também aqui rapidinho para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o Raw Therapy. É uma alternativa do Lightroom, faz revelação, faz ajustes, faz a edição rápida, colocar flag, estrela, cor, tudo bonitinho. Aqui, eu estava testando captura de tela junto com o Fernandinho hoje mais cedo, e ele pegou essas fotos. Tudo bem. Deixa eu ir para a pasta certa, que eu posso usar as mesmas fotos que a gente estava conversando desde o início. Ó, Bruno, Tony falando assim: parabéns pelo conteúdo. Muito bom. Muito obrigado. Tony, acredito, está chovendo uma olhada, né? Porque todo mundo está curtindo. Muito bom. Show de bola. Muito obrigado, gente. Bom, aqui, ó. Revelação. Tenho aqui lá o mesmo conjuntinho de imagens que vocês estão vendo hoje o dia inteiro.
A interface é mais ou menos parecida. O Lightroom ele seleciona os módulos aqui por cima, o do Browser API fica aqui pelos lados. Aqui eu estou na aba. Comentário, o 3M falou que achou fantástico, incrível a sua live. 3M, você é um... Nem vou te falar o que você é. Né? Safado. Vamos lá. O 3M é complicado, rapaz. Ainda mais quando ele tá sem nada para fazer na casa dele. E aí ele começa a entrar nos grupos e fica mandando as coisas. Nossa, dá vontade de afogar ele, que você não sabe. Deixa eu dar uma puxadinha aqui só para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Então lá no Lightroom você vai ter as seleções das estrelinhas, você tem as seleções de cores, você pode descartar elas, você pode fazer a visualização rápida delas, ele dá a informação da imagem, como que ela foi feita rapidinho, tudo bonitinho, como funciona no Lightroom. O Lightroom ele tem para mim é uma desvantagem, porque ele sempre vai te pedir para importar o material, ele não deixa você simplesmente abrir. Então na maioria das vezes no meu workflow eu acabo usando o Bridge, que não precisa importar. Mas aqui ele funciona como Bridge, não precisa importar. Fiz a seleção, naveguei aqui na minha pastinha, quero editar essa imagem. Vem aqui na lateral, ele tem a opção do editor, e aqui ele funciona muito parecido com o Lightroom. Temos todos os ajustes disponíveis aqui, cada um desses textos são algumas interpretações diferentes da mesma coisa, tá? Mas a gente tem tudo como a gente imaginaria no Lightroom. É um pouquinho menos polido, mas é gratuito, funciona super bem, incremental, consigo fazer o levels, consigo ajustar o... Nossa, ficou feio, deixa eu dar um reset aqui. Ajuste exposição, highlight, tudo bonitinho, tudo da forma que a gente espera que ele funcione, que a gente está acostumado com o sistema da Adobe, e o sistema da Adobe tem praticamente todos esses ajustes. Cada uma dessas abas vão ter algumas coisinhas a mais. Então a primeira aba são os ajustes de pixel, né? Sharp, aberração cromática, haze, que é uma coisa nova que veio no Lightroom. Eu tenho que ativar aqui, ó. Esse botãozinho ativa o módulo. Então eu posso ativar a remoção de haze. Isso aqui veio no Lightroom acho que um ano atrás, alguma coisa assim. Balanço de branco. Posso usar o picker bonitinho, escolher o ponto como se fosse no Lightroom. Funciona legal. E depois que eu fiz tudo isso, eu posso vir aqui e colocar ele no Kiwi para exportar. Quando eu posso ir colocando as pastas, os arquivos no Kiwi, e depois ele vai exportar para os formatos padrões aqui, JPEG, TIFF, PNG, tudo bonitinho. É gratuito, ele é bom, é um workflow diferente da Adobe, mas esse aqui eu recomendaria. Ele é bacana, ele funciona, tem para Mac, tem para PC, tem para Linux, tem para sua máquina de lavar roupa, tem para tudo. Funciona muito bem. E faz com tanta agilidade quanto um Lightroom sem custar nada. Isso para edição simples, especialmente para revelação. Para recursos parecidos com o Photoshop, o mais famoso, mais bem desenvolvido e mais bem aceito substituto é o GIMP, que veio do Linux, tem versão para Windows, tem versão para Mac, e eu confesso que eu usei muito pouco, porque eu estou muito inserido na suíte da Adobe. Deixa ele abrir aqui. Inclusive eu estava instalando na apresentação. Então é a primeira vez que eu estou abrindo ele depois de ter instalado. E eu vou mostrar como que eu corrijo ele para eu voltar para o meu mindset da Adobe. Porque a interface, o tratamento precisa ser ágil. Você não pode perder muito tempo tentando descobrir onde estão as coisas. Então ele está abrindo aqui. Essa é a interface padrão dele. Ele vem assim de fábrica, tem aqui os brushes, tem as camadas. Ele é, lógico, diferente, porque é outra plataforma, mas tá tudo aqui bonitinho, tem filtros, tem
praticamente todos os recursos que você esperaria do tratamento básico do Photoshop. Mas essa interface é muito esquisita para mim, que veio da suíte Adobe há anos e anos e anos. Eu não conseguiria usar ele como substituto. Aí, antes dessa live, eu fui procurar como resolver isso. E existe uma forma de resolver. Se eu vier aqui em extras, programas alternativos, um cara chamado Diolinux, é um tech reviewer, uma coisa assim, desenvolvedor de Linux, ele fez uma interface para fazer o GIMP ficar muito parecido com o Photoshop. É tão simples quanto eu vou mostrar para vocês aqui para fazer, porque eu fui testar no outro computador e funcionou, e eu não fiz isso nesse aqui ainda. Fechei o GIMP, venho aqui na pasta, depois eu até entrego os links de cada um desses, venho aqui na pasta Patch, copio essa pasta inteira, e agora eu volto no meu computador, o meu usuário, e aqui no meu usuário eu só vou trocar para appdata, porque é uma pasta escondida, eu posso mostrar de outras formas, mas eu acho mais fácil aqui no appdata. Venho aqui, acho o GIMP, vou na pastinha do GIMP, e estou na pasta errada, porque eu entrei em local, mas eu acho que era em roaming. GIMP, entro na pastinha do GIMP. Na hora que eu entrei na pastinha do GIMP, eu simplesmente colo tudo aqui, substituo os arquivos que ele está mandando, substituir os arquivos nesse caminho aqui do appdata, mas junto com o patch vem as instruções de como fazer isso, e agora eu vou abrir o GIMP de novo. E ele trocou já de splash screen, ficou mais bonitinho, fala que foi o Diolinux que desenvolveu essa alteração de interface para ficar mais parecido. Deixa ele carregar tudo aí. O processo é igual para Mac, PC e Linux, é tudo a mesma coisa, nos mesmos lugares praticamente. E tá aí. Agora ele mudou a interface, mudou os atalhos e mudou a barra de ferramentas para um formato, para uma identidade visual que é muito parecida com o que eu estou acostumado no Photoshop. Então agora fica muito mais fácil eu conseguir fazer a transição. Se eu precisar, se eu não puder usar a estrutura do Photoshop. E ele funciona da mesma maneira. Temos as camadinhas aqui. Nossa, por que ele foi lá do outro lado? Tá, pronto. As ferramentas são muito parecidas. Eu consigo selecionar, eu consigo mover, eu tenho as visualizações bonitinho, posso criar uma nova camada só com um pedacinho que eu quis, tem a visualização do que eu fiz. A interface do Photoshop, ele traduziu a interface do Photoshop para o GIMP, e aí agora a gente consegue usar o GIMP de forma muito parecida com basicamente os mesmos recursos e os mesmos detalhes. Uou! Demora um pouquinho mais, mas funciona também. Muito massa. Isso aí é um baita hack pra galera que não tá procurando outra alternativa. Pois é, e até o Diolinux organizou isso aqui de uma forma tão específica que mesmo tutoriais de Photoshop, você vai conseguir replicar eles muito parecido no GIMP. Eu não gosto de inglês, de português, eu estou tão acostumado com inglês. E agora, onde é que troca para português? Isso eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de onde troca. Troca a interface ali. Opa, aqui. Chutei precisamente, hein? Exatamente. Mas é que eu tinha clicado em tema. Mas vira e mexe, os caras colocam outras opções aqui em interface. Só pra você ouvir, Bruno. O 3M falou, pra quem não sabe, além de editar fotos, Bruno Casa é expert em soluções gerais, como disse o Chaco. Algumas que eu posso recomendar: recuperação de dados, otimização de workflow, aulas sobre backups dos arquivos, gambiarras digitais e assistência remota. Reparo de computador, recuperação de arquivos, tudo à distância.
Casa é a pessoa ideal para você gritar quando precisar de alguma solução. Entendeu? Tem que ter aquela locução de rádio com essa fala aí do 3M. Depois disso eu vou precisar pedir a conta dele pro TED. Olha essa propaganda. Mas é isso aí, gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, conversa comigo. Às vezes eu não consigo resolver, mas eu com certeza vou conseguir te colocar num caminho. Estou à disposição para todos vocês. Perfeito. E eu acho que encerramos aqui. Já deu um pouco mais de tempo do que deveria. Passei por basicamente todos os pontos aqui do meu roteiro. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser continuar aqui. Daqui a pouco eu vou fazer outro café. Última rodada de perguntas. Vocês têm 1 minuto para fazer uma pergunta enquanto eu falo um pouquinho aqui do Photop Serviços. Bruno, como eu te falei antes, essa live faz parte de uma sequência de lives que a gente está fazendo para explicar melhor como funciona o Photop Serviços e estimular que as pessoas que são fotógrafos ativos nossos subam seus portfólios e comecem, de fato, a receber trabalhos de fotografia em outros segmentos que não só o esportivo, que é o segmento que a maior parte dos nossos fotógrafos está acostumada a realizar. Então, quem tiver aprendido um pouquinho aqui com o Bruno sobre fotografia e estilo, dá aquele tapa no seu portfólio, usa o que você aprendeu com o Bruno aqui hoje nas suas fotos para que você melhore ainda mais seu portfólio na nossa plataforma. E se você não tiver subido ainda, por favor. Viviane acabou de fazer uma pergunta aqui, quando vamos ter serviços no Rio? Viviane, a gente está tracionando o produto, então é mais fácil para nós nesse momento, não mais fácil, é mais natural, que surjam trabalhos na capital, São Paulo, principalmente São Paulo capital, que é onde a gente está mais presente, mas conforme o produto cresce e a demanda aumenta, naturalmente vão surgir trabalhos no Rio. Então, se você estiver em alguma outra região que não seja São Paulo capital, eu recomendo que você suba o seu portfólio e fique atento que pode chegar um trabalho para você. Essa live vai ficar gravada, assim como todas as outras. Se você chegou mais para o final, perdeu alguma parte, vai ficar salvo esse conteúdo do Bruno para que você possa estudar ele de cabo a rabo e subir o nível da sua edição de fotos. Bruno, algum ponto a colocar, meu amigo? Duas coisas específicas. Tem os links das coisas que eu agora no finalzinho, que eu separei dos programas. Se alguém não pegou os nomes, a suíte Adobe a gente sabe onde encontrar, né? Mas esses que tem um detalhezinho a mais, eu vou colar aqui agora no chat. Cadê? Uma listinha com esses links para quem precisar deles e não lembrou do nome, vai estar disponível para vocês aqui. São todos os links de cada um dos desenvolvedores. Então é facinho de encontrar. Facinho de encontrar não, né? Estão aqui os links certinhos, bonitinhos. Darktable. Eu não mostrei o Darktable, mas o Darktable é muito parecido com o Raw Therapy. Eu confesso que eu prefiro o Raw Therapy, então não vou dar muita atenção para ele. A gente já tem aqui também bastante tempo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu criei um e-mail específico para as suas dúvidas. Olha aí. Que eu vou mandar aqui também no link, aqui no chat. E se vocês quiserem conversar mais, se vocês tiverem alguma dúvida específica, prometo que eu vou tentar responder todo mundo, responder da melhor forma possível para você conseguir aprender o máximo que o seu workflow pedir, o máximo que puder te ajudar para você ter um trabalho mais agradável, tranquilo e fácil. Gente, como o 3M narrou ali, eu vou colocar os links colocados pelo Bruno na descrição do vídeo no YouTube. Então, você que está vendo esse vídeo depois, fica tranquilo, só olhar na descrição que vai ter não só os links que o Bruno passou, mas também o e-mail dele para vocês tirarem dúvidas. Bruno, em nome do Photop e de toda a equipe, eu te agradeço profundamente, não só pela sua dedicação no trabalho que você tem com a gente desde sempre, mas também pela participação aqui que você fez com a gente nessa live, quase 2 horas de conteúdo, e aposto que você clareou as ideias de muita gente que está aqui nos assistindo desde o começo. Te agradeço profundamente mesmo por ter atendido essa solicitação e por ter compartilhado seu conteúdo com o pessoal. Deixe suas redes aqui, pessoal, seguir você também.
Bruno Cas em todos os lugares. Bruno CAS, tá o meu nome ali em cima. É o mesmo do Instagram, é Bruno Cas, @Facebook, é Bruno Cas, @tudo. Qualquer coisa é só procurar Bruno Cas, sou eu. Estou aqui, disponível para vocês. Muito obrigado a todos, paciência, demorou bastante. Bastante num bom sentido, a gente ficou bastante tempo aqui. Bastante conteúdo. E se precisar, é só chamar de novo. Tem mais coisa para falar, a gente pode já pensar em próximas para começar a aprofundar um pouquinho mais e fazer continuado para sempre melhorar o conhecimento dos nossos fotógrafos. Certo? É o que a gente quer. Certo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos em frente, vamos fotografar. Maravilha. Até mais, pessoal. Tô saindo tomar um café.